Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Pecha Culture Night. Me chamo Lucas Cardoso e hoje eu vou falar um pouco sobre Saul Bass, que foi um grande designer de posters, principalmente de filmes, e que trouxe uma nova abordagem aos créditos iniciais e finais deles. É um tema que curti bastante, pois cinema é um dos meus hobbies favoritos. Espero que gostem. Saul Bass foi um designer e cineasta que marcou a memória de pessoas com fundos artísticos, chamando a atenção do espectador através de sua influência nos movimentos vanguardistas no início dos anos 60. Com uma abordagem nova e inovadora para a época. Foi capaz de criar sequências marcantes para o cinema que são lembradas até hoje, injetando vida nos créditos dos filmes, deixando-os mais dinâmicos e os tornando parte da experiência cinematográfica, como qualquer outra parte do filme. Atingiu um novo patamar artístico e ganhou dimensões enquanto meio independente de expressão artística para diversos setores da arte, como design, audiovisual e publicidade. Saul Bass nasceu em 1920, no Bronx, em Nova York. Seu trabalho concentrou-se na junção de dois meios visuais, cinema e design gráfico. Estudou arte na Art Students League, em Manhattan. Foi lá que conheceu uma de suas principais referências, o professor George Capps. Bass liderou a revolução da cultura visual americana no pós-guerra e ajudou a definir a marca estética de alguns dos mais importantes realizadores da história, como Otto Preminger, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick e Martin Scorsese, além de marcar presença em diversos eventos, como as Olimpíadas e o Oscar. Revolucionou os cartazes de filmes, devido ao seu estilo minimalista, muito distintivo na época. Em vez de fazer referência a todas as cenas significantes do filme, Bass demonstrava no cartaz apenas a ideia ou tema expresso, suscitando a imaginação do público, com formas geométricas simples, muito parecidas com recortes. Mas seu papel no cinema internacional não parou por aí. Além dos pôsteres, inovou totalmente o papel da abertura e créditos finais dos filmes. O designer entendia que os filmes realmente começavam desde o primeiro frame e que o público deve se envolver com ele desde o primeiro momento, sentindo um pouco do gostinho do que está por vir. Antes de Bass, os créditos apresentavam-se sem interesse e completamente estáticos, mas o cineasta conseguiu elevá-los à categoria de arte, transformando-os num trabalho abstrato, minimalista e dinâmico, acabando com a ideia de mera introdução maçante onde desfilam os nomes dos atores, produtores e realizadores. O cineasta trabalhava com a ilustração, a simplicidade na forma e na cor. Criava formas simples e altamente sintetizadas, quase abstratas, como silhuetas de papel recortado e tipografias manuais, sans serif e contrastes, combinadas com cores vivas e cuidadosamente selecionadas. As figuras são cortadas de forma geométrica e as letras desenhadas. Nota-se a ausência de um sistema de grelha nos seus trabalhos. No entanto, quando utilizada, cria um olhar muito dramático, formando uma grade e toda a informação é contida em seu interior, e posicionadas de uma maneira única e inteligente. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi nos créditos iniciais do filme The Man with the Golden Arm. As barras brancas são as linhas de heroína, droga em que a personagem era viciada, e aparecem difusas e deslizando pela tela em um jogo cromático de brancos e pretos, que no final se transforma em um braço, imagem poderosa do vício, desenhado através de um traço regular, simples e provocador. Bass ficou conhecido por seus trabalhos inspirados no abstrato, minimalismo e simbolismo. Segundo Alice Hawthorne, a principal influência foi o construtivismo russo e as imagens em movimento de George Capps, que refletia temas construtivistas usando vermelhos, pretos, brancos e diagonais. Deixou um legado que influenciou ilustres realizadores, como Steven Spielberg, Spike Lee e os irmãos Coen. Alguns filmes desenhados, como A Pantera Cor-de-Rosa e 007, são uma boa homenagem ao seu estilo, com um traço simples, aliado à facilidade de captação de imagens icônicas. E esse estilo próprio, nos créditos, foi incorporado à alta cultura com apelo comercial. Tornou-se modelo para gerações de cineastas, designers e publicitários. Além disso, acabou por dirigir seus próprios filmes, tendo ganhado um Oscar pelo curta Why Men Create, de 1968. Os trabalhos realizados na área do cinema por Saul Bass nasceram a partir da evolução da tecnologia digital. O designer inseriu uma dose de simbolismo e abstração na narrativa cinematográfica, através da fusão da arte com a narrativa e a temática conceitual dos filmes, criando assim um estilo próprio.
Além de seu portfólio de filmes, Bass foi responsável por criar logos memoráveis. Algumas existem até hoje. São algumas delas: o do AT&T, United Airlines, Quaker Oats e Warner Communication. Também foi responsável pelo pôster dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984 e diversos pôsteres do Oscar. Tendo como base o estilo de Bass, eu decidi fazer uma releitura de um pôster de um dos meus filmes favoritos, que é o Scott Pilgrim contra o Mundo. Esse filme que vocês estão vendo ao fundo. É um dos melhores filmes de todos os tempos, viu? Unindo símbolos minimalistas e simples, que remetem à sua história. Falando um pouco por cima da história de Scott Pilgrim contra o Mundo, ele conta a história de Scott, é um jovem canadense de 22 anos que se apaixona pela americana Ramona Flowers. Mas para poder namorar com ela, ele deve derrotar seus 7 ex-namorados do mal. Eu sei, parece besta, mas não é. O resultado foi esse. Existem 7 X no pôster, que representam os 7 ex-namorados do mal da personagem, pelo qual o protagonista é apaixonado. Além disso, o X também são símbolos usados para perigo e algo mortal. Além disso, Scott está posicionado ao centro e é cercado pelos ex-namorados dela. Bem, pessoal, é isso. Aí foi um pouco da história de Saul Bass, seu impacto no cinema e em mim também, né? Que me inspirou a fazer essa peça aí no final do vídeo. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado.